Ontem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar a revisão no número de deputados por estado no Congresso Nacional. Agora, a distribuição de cadeiras deve ser proporcional à população de cada unidade da federação. A redistribuição deve ser feita até o ano de 2025, com base nos dados atualizados do censo. Então, sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o deputado do Novo pelo estado de Santa Catarina, Gilson Marques, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Jovem Pan News. Agradeço demais o convite, estou à disposição para conversar e bater um papo aí com vocês sobre esse assunto. Perfeito, excelente. Deputado, como naturalmente, eu acho que para iniciar essa conversa, essa entrevista, como avalia esse julgamento que acontece no STF? Eu tenho observado que há críticas e elogios em torno da proposta, naturalmente dependendo do estado de quem analisa esse texto. Mas lhe parece justo fazer essa correção? É preciso que o número de parlamentares esteja de acordo com o tamanho da população daquela localidade, daquele estado? Por quê? Veja bem, a sua própria pergunta induz a resposta. É uma correção. Quando que uma correção pode ser algo negativo? É só uma questão de perder uma cadeira que vai fazer que um sistema seja controverso ou que o sistema não seja justo, que seja antidemocrático. Veja só, um dos pilares da democracia é ter uma representatividade proporcional à população. Veja só, nós temos no Brasil o Congresso Nacional, que é um sistema bicameral, representado então, que forma o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O Senado Federal representa os estados, então temos 3 senadores para cada estado, independente da população. Agora, na Câmara Federal, nós temos a representação da população. Como você explica que o Sudeste, Sul e o Centro-Oeste têm 65% da população e só 41% das cadeiras? Os estados, eles não perderam cadeiras ou não irão perder ou ganhar cadeiras com essa correção. O que eles perderam ou ganharam é população. Então, por consequência do acréscimo e da redução da população, obviamente que precisa ter o acréscimo e redução do número de cadeiras. Essas cadeiras, o número delas não é alterado desde 1993. Já passou da hora de ser feita essa correção, porque isso influencia em muito as votações. Um exemplo disso é a própria reforma tributária, em que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todo o Sul, não tinha nenhum representante na Câmara dos Deputados no GT que discutiu a reforma tributária. Óbvio que a reforma tributária trouxe também, por conta disso, desvantagens para o Sul. E o que resultou, por exemplo, em Santa Catarina, 11 dos 16 votos contra a reforma. Ou seja, essa desproporcionalidade, essa injustiça, onde o voto de um brasileiro vale mais ou menos do que o voto do outro brasileiro, é antidemocrático. Não respeita a proporcionalidade, não traz de uma maneira justa o que a população do Brasil entende como melhor. Deputado Gilson Marques, do Novo do estado de Santa Catarina. Agora, deputado, inclusive o estado do senhor deve ganhar 4 cadeiras nos próximos anos com essa mudança. Naturalmente, acaba sendo uma reforma que vai impactar naturalmente na captação de recursos para eventualmente melhorar no desenvolvimento da região. Quais outros aspectos podem ser alterados que o senhor gostaria de destacar aqui? Veja bem, de novo, não é que nós vamos ganhar cadeiras. Nós já temos uma população adicional que nos dá direito a 4 cadeiras. O sistema ele já é horrível por si só. Vamos aqui no limite do absurdo. A regra diz que tem que ter no mínimo 8 deputados por estado e no máximo 70. Então, no limite do absurdo, se tiver um estado com 1 habitante, teria 8 deputados federais. Se todos os habitantes fossem para um estado só, teria que ter no máximo 70 deputados federais.
Isso traz uma confusão generalizada no nosso sistema democrático, inclusive para a própria alteração do número de cadeiras. A decisão do STF ela é muito inteligente porque ela diz, você, Congresso Nacional, precisa fazer essa alteração, porque se não fizer, o TSE está autorizado a fazer. Então, veja só, como o número de cadeiras é desproporcional, é óbvio que para a maioria que está lá, e a maioria, alguns deles não deveriam estar, isso contamina a própria votação que traria um novo número de cadeiras de forma justa. E isso é só um exemplo, mas tem uma repercussão enorme, tanto para divisão de atribuição, como para divisão de recursos. Quando a gente fala em qualquer sistema de descentralização, quem gosta de centralização é o pessoal de Brasília e são os detentores de cargos federais. Os senadores, os deputados federais, eles não gostam disso. E quando a gente traz para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste estados que conseguem uma certa independência, tanto dos termos financeiros, como dos termos de fiscalização, enfim, você impede que essa descentralização aconteça. Infelizmente, os estados do Norte e do Nordeste, eles possuem uma representação muito maior do que a população que eles possuem. Veja só, Santa Catarina, a maior cidade é Joinville, tem em torno de 700 mil habitantes. Nós temos estados como Roraima, Amapá, Acre, que tem em torno de 800, 900 mil habitantes. E lá tem 8 deputados federais e 3 senadores. A capital de Santa Catarina, Florianópolis, não tem nenhum deputado federal com domicílio eleitoral lá. Então, traz uma distorção gigantesca e precisa trazer para a realidade para aqueles que defendem o sistema democrático. Pois é, deputado, eu queria até destacar aqui para a nossa audiência, lembrando também que o STF acaba realizando esse julgamento de uma ação que foi, inclusive, impetrada pelo governo do Pará, porque o Estado afirma que uma lei de 1993 estabelece justamente os limites mínimos e máximo para um número de deputados, só que não detalha essa representação de cada estado. Essa é a ação que a Corte analisou. Agora, deputado, naturalmente que a gente fica olhando para frente e para as próximas eleições. O que se sabe exatamente sobre a implementação dessa medida? A previsão, inclusive, é que já valeria para as eleições de 2026. Confere? Confere essa determinação do próprio STF. E tem razão essa determinação, porque o STF já tomou uma decisão muito parecida em uma oportunidade anterior, lá em 2013. Só que como o Congresso não tomou nenhuma atitude, porque o TSE pretendia, até baixou uma resolução determinando qual seria o número das novas vagas para a eleição seguinte. Mas o Congresso se tornou inerte, ficou inerte, mesmo com a determinação do STF dizendo que o TSE não poderia fazer isso sozinho. Ok. Agora, com a nova decisão do STF, com essa experiência negativa do passado, ele determinou, se o Congresso não se posicionar, o TSE vai fazer a conta e empurrar essa decisão para que se restabelece o sistema democrático. Porque, veja bem, se essa distorção ela continuar, ou seja, os estados que têm uma representação maior do que deveriam, essa desproporcionalidade ela fica tão grande que fica cada vez mais difícil trazer para o sistema ou trazer para o número de cadeiras para o real conforme os dados do censo. Então, por exemplo, hoje nós temos um presidente da Câmara dos Deputados que é de um estado que perderia uma cadeira. Então, isso por si só já dificultaria, inclusive, que o projeto fosse pautado. Então, se você determina de que essa alteração seja obrigatoriamente feita e se não fizer o TSE vai fazer, resolve. E como foi por unanimidade,
não terá saída, ao meu ver, a menos que tenha uma puxada de mesa, alguma coisa imprevisível, para que isso sim passe a valer na próxima eleição. Pois é, também é importante destacar para a nossa audiência que essa revisão no número de deputados federais também deve impactar no número de deputados das assembleias legislativas pelos estados e também da Câmara Legislativa, a Câmara Distrital do Distrito Federal. Porque, de acordo com a Constituição, né, deputado, me corrija se eu estiver errado, a composição dessas casas tem uma relação direta com o número de parlamentares por estado na Câmara Federal, não é isso? Exatamente. A Constituição, ela prevê parâmetros para cálculo das cadeiras. E, repito, é sempre com base na população daquele estado. E a decisão do STF, ela é muito inteligente, porque ela proíbe de que haja aumento do número de deputados. Porque uma solução que engenhosamente seria possível para os deputados, ok, determinado estado precisa de mais vagas, então vamos somar dos 513 aquelas vagas. Então, as vagas permanecem as mesmas e, sim, alguns estados iriam ganhar deputados federais e alguns estados iriam perder, assim como também deputados estaduais e parlamentares distritais. Essa proporcionalidade, ela vai mudar, sim, e lá em 2025, portanto, para a próxima eleição. Agora, deputado, os argumentos, né, as justificativas são bem consistentes para balizar essa tomada de decisão por parte dos ministros da Suprema Corte Brasileira. Mas como estão os debates e as conversas entre os parlamentares em Brasília, especialmente daqueles estados que, em tese, perderiam, que sofreriam essa correção? Há reclamações ou não dá para você discutir com os fatos e com os números apresentados pelo censo? Esse assunto meio que caiu de surpresa. Até semana passada estava por maioria, não tinha uma decisão definitiva e também não se sabia como seria a decisão. Por exemplo, a decisão anterior já dizia mais ou menos isso, mas ela não era tão cogente. Então, como isso aconteceu sexta-feira, ainda não está muito acalorada essa discussão. Mas já existem projetos protocolados por parlamentares, se não me engano, semana passada e retrasada, tentando fazer esse equilíbrio. Porém, a justificativa dos estados que perdem essas cadeiras, e sendo justo, não dos estados, de alguns dos parlamentares, é de que o estado dele é uma região sofrida, que tem dificuldades e que precisa de uma representação, porque a maioria são pobres e tal. Mas é algo que não se sustenta, porque em todos os estados tem pessoas pobres. Pega aí a cidade de São Paulo, tem mais de 1 milhão de pessoas pobres, muito pobres, favelados, que é mais do que a população de determinado estado, por exemplo. Esse é um problema a ser visto, sem contar de que a representação de cadeiras, ela não deveria ser a depender do CEP ou a depender da quantidade de dinheiro que tem as pessoas. A representação, ela precisa ser proporcional, independente da condição de cor, de CEP ou até da condição financeira. É uma proporcionalidade das decisões importantes para o Brasil. Um voto, por exemplo, de São Paulo jamais deveria valer menos do que um voto de qualquer outro estado do Brasil. E, infelizmente, essa distorção ela existe há muito tempo. E agora, em 2025, quem sabe, a gente finalmente consegue corrigir ela um pouquinho. Pois bem, eu queria só agora destacar para as pessoas que ficam se perguntando, ok, vocês mencionaram o estado de Santa Catarina, que ganharia 4 cadeiras, mas também outros estados poderiam caminhar no mesmo sentido. Por exemplo, o estado do Pará também deve ganhar mais 4 cadeiras, Amazonas mais 2, Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais mais 1 cadeira. Perderiam assentos na Câmara Federal. Rio de Janeiro, 4 assentos, Bahia, 2 assentos, Paraíba, 2, Piauí, 2, Rio Grande do Sul, 2, Alagoas perderia 1 assento e Pernambuco também perderia 1 cadeira na Câmara dos Deputados.
Bem, deputado, queria agradecer demais a participação do senhor. Certamente esse tema voltará à discussão, a gente vai acompanhar o avanço desse texto, dessa matéria e também acompanhar todo o processo de implementação. Queria deixar aberto o microfone da Jovem Pan para o seu recado final, por gentileza. Não, eu agradeço demais e só dizer de que a gente precisa incentivar e receber os brasileiros em qualquer estado que for, dando qualidade de vida, educação, saúde. Então, por exemplo, eventualmente alguém do Rio de Janeiro que tenha saído de lá, provavelmente alguns saíram por falta de segurança. Que outro estado ele se sente mais seguro? Então, o equilíbrio de cadeiras, na verdade e no fundo, é um resultado das políticas de que os próprios políticos e administradores fizeram e fazem ao longo do tempo. E isso é premiado com uma população maior e, por consequência, uma representatividade maior no Congresso Nacional, que é muito justo. Obrigado, estou sempre à disposição. Deputado federal Gilson Marques, Partido Novo do Estado de Santa Catarina, muito obrigado pela participação. Bom fim de semana ao senhor e até a próxima. Até a próxima.